Olá, abençoados, lindos e minhas lindas. Antes de mais nada, né, vamos tomando assim água. Vamos beber água e também procurar dar água aos cachorros, né, tadinhos? Tem muitos andando aí com a língua para fora e passa para lá e para cá na tua rua e você nem percebe, né? Arranja uma sombrazinha, bota uma água para eles. Coitadas, né? Eles não sabem como pedir, né? Mas são seres que sentem sede também, assim como cada um de nós, tá bom? Então não esqueça de beber bastante água. A água é vida, a água traz oxigenação para a nossa mente, para que nós venhamos, né, a trabalhar melhor, né? Esse corpo que é uma máquina maravilhosa criada por Deus, tá bom? Então preste atenção. Se inscreva, deixe seu like. Então vamos prosseguir nesse entendimento, né, de 1 Coríntios 11, versículo 26. Não podemos estar sempre voltando ao mesmo assunto, porque senão assim a gente não avança, né? E o propósito aqui é a gente avançar, na verdade, no conhecimento, né? No texto e contexto do que nós estamos lendo, meditando para aprender. Então, já temos um vídeo anterior aí, que vocês podem estar vendo, procurando. Eu vou procurar deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês ir lá e, né, poder estar assim acompanhando, né, tudo sobre este versículo ou sobre este assunto que nós tratamos de 1 Coríntios 11, 26. Então, vá lá no vídeo anterior que vamos estar lá entendendo já que Paulo ali em 1 Coríntios não estava, né, fazendo, ensinando, né, instituindo uma doutrina. É apenas uma conversa dele com os coríntios naquele tempo, por causa das coisas que ali o Corinto estava o quê? Fazendo, porque ele tinha aberto a igreja era povo reunido, né? Não era congregação, já expliquei, né? Então, Paulo disse, né? Não é bom que, né? É bom que a gente se congregue, como é o costume de alguns, né? Não é bom que a gente deixe a congregação. A congregação é se reunir, né? Então, porque naquele tempo se reuniam nas casas, né? Então, Paulo tinha ali levado um novo e vivo caminho, mas eles não entenderam e estavam ali fazendo coisas que não deviam. Então, Paulo mandou as cartas, né? Então, esse entendimento, vocês vão lá no vídeo anterior para entender melhor, né? Então, ali estava apenas exortando. Então, aprendeu porque ele pegou o apanhado de Lucas, né? Que Lucas fez um apanhado para mandar para Teófilo, né? Então ele aproveitou, então aprendeu ali com os discípulos que andou com João, né? Dos discípulos que andou com Jesus, porque nem Paulo nem Lucas andou com Jesus. É bom que vocês tenham bem isso na mente quando estiver lendo Lucas, né? Lucas, livro de Atos, que é de Lucas também. E então Paulo, nós temos a passagem que ele falou, né? Que ele esteve fora do corpo, foi lá e recebeu a incumbência, né? Em outra dimensão para poder trazer, né? Porque o povo era de duro entendimento. E quando foi que Paulo encontrou esta luz? Que sabemos que Paulo era perseguidor, né? Ele era zeloso da lei. Então, né, ele era um estudioso da lei. Então, sabemos que lá em Atos 22, do 6 ao 9, ali está quando foi que ele encontrou esta lucidez. Não é verdade? Preste atenção, tá bom? Então, vamos começar a entender esse texto não religiosamente só, né? Conhecer a Deus, né? A palavra somente de ouvir falar, mas vamos entender, vamos ler, meditar, entendeu? Prestar atenção, né? Então, veja nos vídeos anteriores, né, já o início, né, do nosso entendimento para que a gente venha avançar, já falei. Então, primeira coisa que nós temos que entender, vamos ler o texto. E sabemos que texto, sem a gente, no entendimento do contexto,
de toda a história, né? Então, é pretexto para a gente não entender. E o que é ruim quando a gente não entende é que nós ficamos o quê? Seguindo o entendimento do outro, do que o outro entendeu, né? Por isso há uma variedade de entendimentos de religiosidade, não é verdade? Há um monte de verdade. Jesus falou o quê? Eu sou a videira verdadeira, porque ele, falando isso, ele quer nos mostrar que há muitas videiras que não é verdadeira, não são verdadeiras, né? Então, quando 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, vamos esquecer a religiosidade e começar a prestar atenção no que a gente está lendo, né? Estamos na escola bíblica, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção. Se você ler com entendimento, com luz, você vai entender aqui, ó. Porque todas as vezes que comer este pão, primeiro vamos entender quem está falando e por que está falando. Bem, nesse caso aqui, de 1 Coríntios 11, é Paulo, né, exortando, falando para Corinto, para aquele povo reunido ali, que era a igreja de Corinto, falando para ele o que ele recebeu de informação, né, dos discípulos que andou com Jesus de Nazaré. Então aqui ele está relatando o que aconteceu na última ceia, né? Hoje na religiosidade fala Santa Ceia. Claro, naquele tempo foi uma Santa Ceia. Ceia é um jantar. Então, como Jesus teve aquele último jantar com os seus discípulos, com os 12, não foi comigo, não foi com você, com os 12, né? Ali os judeus, Jesus era judeu e todo mundo era judeu. Então ali ele estava ali no último jantar de Páscoa, né? Porque Jesus, ele não veio para cumprir, né, a lei, tudo aquele apanhado do tempo, né, de Arão, de Moisés, na verdade, que está lá em Mateus 5,17, né? Ele veio para cumprir. Então Jesus também era judeu. Então todo aquele apanhado, né, ele de aqueles rituais, aqueles costumes, tradição, então ele cumpriu, não é verdade? Preste atenção. Então Paulo aqui, ele não está falando para mim, para você, para os dias de hoje, não está futurizando para fazer isso. Ele está falando para Corinto, né? Para aquele povo reunido de Corinto, por causa de algum motivo que ele tinha para isso. Então ele mandou a carta para eles. Então ele está falando aqui, porque ele recebeu a informação dos discípulos, né? E ele recebeu a informação mais de Lucas, né? Porque Lucas especificou bem assim tudo o que aconteceu para mandar para Teófilo, não foi para mim nem para você, né? Então ali ele também aproveitou e aprendeu com Lucas e com os outros discípulos, né? Pedro principalmente, João. Então aqui nós temos que entender, ler devagar para prestar atenção, porque todas as vezes que comerdes este pão comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então ele está relatando o que aconteceu naquele jantar de Páscoa última, que Jesus de Nazaré estava se despedindo dos seus discípulos. Então Jesus de Nazaré estava falando para os seus discípulos, porque ali todas as vezes que vocês fizerem isso, né, comer deste pão, o que Jesus tinha falado, né, que foi anunciado lá no livro de João, que ele era o pão da vida, né? Ele era o pão da vida.
Ele não estava falando que, pedaço de pão com fermento é o pão da vida. Não, ele estava falando, preste atenção, ali Jesus estava numa ceia de Páscoa. E se vocês forem lá no livro de Êxodo, ali saber tudo sobre a Páscoa, né? O pão, ele não podia ter fermento. Era um pão sem fermento. Entendeu? O pão era sem fermento. E os judeus dizem que até os dias de hoje, quando estão comemorando, né, sobre esta passagem, eles nem olham, tiram todo o fermento do comércio e tudo, porque eles levam a sério. O pão não tinha fermento. Bota isso na sua cabeça. Então não tem como se fazer uma santa ceia hoje em dia, porque para ser santa tem que ter um santo. Então só naquele jantar, naquela ceia ali, né, de despedida de Jesus, foi uma santa ceia, um santo jantar, né? Tá prestando atenção? Então, vai entendendo o raciocínio. Jesus ali estava se despedindo dos seus discípulos, o assunto era com os seus discípulos. Então ele disse assim: todas as vezes que comerdes este pão, que aí ele estava mostrando o pão, né? O pão mesmo, né? De comer, não é verdade? E beberdes o cálice, né? Cálice. Veja bem, ele não estava falando beber vinho. Ele estava falando beberdes, pelo menos nas minhas 5 Bíblias está escrito beberdes deste cálice, porque cálice significava sofrimento, né? Sofrimento. Então ele diz assim: toda vez que vocês comer deste pão fermentado, né? Porque ali o pão não tinha fermento, mas como era um símbolo, né? Porque ele é que era o pão realmente sem fermento, né? Ele era o pão da vida, ele era o único pão que dava vida e que nos trouxe, né? Vida eterna, vida em abundância. Ele veio para isso, ele veio cumprir João 3,16. Medite o que está escrito em João 3,16. Foi a única promessa, né? Por falar que ele prometeu, ele vai dar. Que ele prometeu, o que que Jesus prometeu? A única promessa que eu vejo é João 3,16. Ele veio e deu. Tá? Presta atenção, hein? Então Jesus falava por parábola. Por quê? Porque só era para o que eles, né? O que era designado, a lucidez entender, né? Porque essa notícia boa não é para todos, não é verdade? Não é para todos. Todos são chamados. Mas a palavra diz que poucos são os escolhidos. Então presta atenção. Estou bem, né? Assim com o pé sentado em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor. Porque ele estava falando com os seus discípulos ali, ele ainda não tinha ido para a cruz, né? Ele ainda não tinha ido para a cruz. Então ele estava exortando, ele estava falando, porque se vocês, entendeu? Ele só iria ficar 3 dias ali ausente. Então, esta passagem tem 2 significados. Uma, ele estava falando para que eles se reunissem, né, ali e prestassem bem atenção que todas as vezes que ele comesse do pão, né? Pão é o quê? Alimento. Pão é o alimento, né? Pão é alimento.
Então eles comessem desse pão, ele não disse que ele era o pão da vida. Então todas as vezes que vocês comerem desse pão com sofrimento, né, que é o cálice, vocês anunciais a morte do Senhor. Ali naquele momento, Jesus aí depois foi para a cruz, né? Jesus foi para a cruz. Vamos continuar lendo. Então, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, ele foi para a cruz. Presta atenção, pelo amor de Deus. Até que ele venha. Se ele não voltou, porque a doutrina dele foi trazer a vida eterna. Ele foi o primeiro que ressuscitou, para ressuscitar a outros. Se ele ainda não voltou, né? Presta atenção. Vamos a 1 Coríntios 15, 19. Se inscreva, deixe seu like.